3, 2, 1. Olá, eu sou o Ratorujo e hoje estou aqui com D&D Quinta Edição para continuar a minha série, onde eu digo como seria o D&D Quinta Edição se eu tivesse escrito o jogo. Eu já fiz um vídeo falando do patrulheiro e outro falando do guerreiro. Neles eu descrevi como eu teria feito as classes base e 3 subclasses para cada uma delas. E hoje não vai ser diferente, eu escolhi a minha classe favorita, o Bardo, uma das classes que é mais mal jogada nas mesas de RPG, porque automaticamente quando a pessoa joga de Bardo, ou ele é um maluco que quer dar em cima de todo mundo, ou ele é só um mago, e é um mago, só que a pessoa não quer escolher a classe maga, nem bruxo, nem feiticeiro, nem druida, nem clérigo, e escolheu o Bardo, pra soltar magia soltando música, só isso. Esses são dois tipos de bardo que tem na maioria das mesas de RPG, principalmente D&D, né? Porque em outros RPGs vai tratar de forma diferente. Eu tenho um conceito um pouco diferente pro bardo e eu quis trabalhar ele. Diferente dos outros vídeos, eu não vou falar level a level, até o level máximo, porque isso ficaria um pouco maçante, que foi como ficou nos outros vídeos. Eu achei que eu poderia melhorar se eu focasse apenas no essencial, e é o que eu vou fazer logo depois da vinheta. Para não ficar maçante com aquele monte de texto aqui do lado, eu vou ficar trocando umas imagens geradas por IA aleatórias aqui no canto, só para ilustrar, enquanto eu explico para vocês como são os novos bardos feitos por mim. Para começar, se eu fizesse o bardo D&D, ele seria um especialista em truques, especificamente. Ao invés de ser um mago, ele é uma pessoa que é um suporte para a equipe, social, principalmente, socialmente, e mágico de certa forma, mas não necessariamente usando magia, mas umas habilidades de bardo, né? Logo no primeiro nível, ele não ganharia feitiços, nem espaços por nível, porém ele tem 3 truques no nível 1, 4 truques no nível 4, 5 no nível 8 e 6 no nível 12 em diante. Então ele teria muitos truques. Além disso, ele teria uma habilidade chamada Compositor Natural. Estou olhando assim porque as anotações estão aqui. Compositor Natural. Onde ele pode trocar de truques sempre que ele sobe de nível. Uma coisa que eu acho que o bruxo tem algo parecido, mas a ideia do bardo é você sempre tem truques, aí você escolheu lá os seus 3 truques iniciais, mas você só usou um. Aí ao passar pro nível 2, você fala, esses dois não usei muito, não é muito importante, vou trocar para outros truques. Ele tem acesso a vários truques, são os truques de bardo, e eu colocaria mais truques de outras classes para ele poder pegar, porque ele tem acesso a muitos truques. Logo depois também tem, logicamente, aquilo que é o símbolo dos bardos, a inspiração do bardo. Com um total de 1, mais o seu bônus de proficiência em usos por descanso longo, ou seja, você começa com 3 e à medida que você vai subindo de nível, esse número de inspiração de bardo que você tem vai aumentando. O dado de inspiração, ele começa no D6. Como é que funciona? Você usa a inspiração em um aliado ou em você mesmo e você pode gastar essa inspiração rolando um D6 e somando esse D6 ao D20 durante quando você faz um teste ou um ataque, ou um ataque, seja para acertar ataque ou também para adicionar como um dano físico extra aos seus ataques. É causa da inspiração. Ele começa no D6, mas ele vai virar um D8 no nível 4, um D10 no nível 8 e um D12 no nível 12. Você pode ver que eu fiz uma brincadeira com os níveis que vai se repetir nas subclasses. Essa brincadeira com os níveis. No nível 12 em diante, o dado de inspiração é o D12. Ele pode ser usado para melhorar teste de atributo, teste de perícia, acerto ou dano em ataques. A partir do nível 2, o bardo base tem a sonata do descanso, que é uma coisa que o bardo já tem, né? Que o bardo toca durante os descansos curtos e longos, fazendo os aliados recuperarem pontos de vida iguais ao seu dado de inspiração de bardo, mais a modificação de carisma do bardo, ou seja, eu modifiquei completamente a canção do descanso. Bom, a sonata do descanso funciona então dessa forma, para curar mais. Então logo no nível 1, um bardo vai curar 1d6 mais o modificador de carisma de vida de todos os aliados durante um descanso curto ou um descanso longo. Quer dizer, no nível 2. Isso é bastante cura no começo e ela vai escalonando para ser uma cura que meio que vai acompanhando os níveis, né? Vai acompanhando o grupo, para ser uma cura sempre útil, né? Ela não é exagerada, quer dizer, no começo ela parece ser bastante forte, mas ela vai acompanhando e chega num ponto em que ela fica parelha e aos tempos ela vai ficando fraca, mas nesses mesmos tempos a equipe vai ter outras formas de se curar. Por fim, no 5º nível, o bardo base ganha a inspiração de combate.
A partir do 5º nível, o bardo sempre recupera um uso de inspiração de bardo sempre que ele rolar a iniciativa. Para você sempre ter pelo menos uma inspiraçãozinha para usar no meio do combate. Além disso, eu poderia ter criado mais habilidades para o bardo base, mas como eu disse no começo do vídeo, eu não queria aprofundar, fazer um bardo totalmente bem explicado, bem aprofundado, nível por nível, como eu fiz o patrulheiro guerreiro. Eu não quero que esse vídeo tenha mais de meia hora. Então, vamos agora direto para as nossas subclasses. Elas são as escolas de bardo, os eruditos arcanos, o glamuroso picadeiro e os dançarinos afiados. Vou começar pelos eruditos arcanos. Lembra quando eu falei que muitas pessoas jogam de bardo porque na verdade elas queriam jogar de um mago, mas não queriam pegar classe mago, nem bruxo, nem feiticeiro, nem clérigo? Então, os eruditos arcanos são voltados para a magia e a escrita. Bardos literários que carregam uma bolsa com tomos, uma pena e estão sempre prontos para contar histórias. Esses são os eruditos arcanos. Começando no nível 3, o erudito arcano, a inspiração dele se torna inspiração mágica, não mais inspiração de bardo. A partir do 3º nível, os dados de bardo podem aumentar a dificuldade em resistir magias, né, CD do TR, o dano das magias e também a sua duração ou alcance. Então você pode usar o D6 para aumentar o alcance de uma magia, a duração dela, o dano que ela vai causar ou a dificuldade do inimigo em resistir à sua magia. Você pode gastar inspiração mágica, seja para você ou para um aliado, lembrando disso. No caso, por exemplo, você pode usar para um clérigo, aumentar o tanto que ele vai curar com a palavra curativa em área, né? Eu esqueci o nome da magia, eu sei que é a mesma da palavra curativa, mas pega um grupo inteiro. Então ele pode usar também o dado de bardo para aumentar a cura dessa magia. Além do nível 3, ainda no nível 3, o bardo dos eruditos arcanos tem o escritor arcanista, que é uma habilidade que ele também tem. O bardo pode escolher 3 magias de primeiro círculo e ele pode escolher 3 magias de primeiro círculo. No 5º nível, ele pode escolher 2 de segundo círculo. No 7º nível, ele terá 2 de terceiro nível. No 9º nível, 2 de terceiro círculo. No 9º nível, ele terá uma magia de 4º círculo, e no 11º nível, ele terá uma magia de 5º círculo, tá? Isso ficou meio confuso, né? Então, no nível 3, ele tem 3 magias de 1º círculo. No 5º nível, ele tem 2 magias de 2º círculo. No 7º, ele tem 2 de 3º nível. No 9º, ele tem uma de 4º, e no 11º, ele tem uma de 5º círculo. Mas, entenda, os bardos não usam espaços de magia para lançar os feitiços. Ao invés disso, eles gastam sua inspiração mágica para lançar feitiços que ainda recebem o benefício da própria inspiração gasta ao lançar. Então, por exemplo, um bardo terceiro nível tem 3 magias de 1º círculo. Ele pode ter, por exemplo, mísseis mágicos, que é a magia de 1º círculo. Ele lança mísseis mágicos, gastando uma inspiração mágica. Além de dar o dano de mísseis mágicos, ele vai dar o dano do dado da inspiração mágica, que é muito dano. Ou seja, o terceiro nível ainda é D6, então ele vai estar... O míssil que ele acerta nos inimigos vai dar um D6 mais um D6 de dano. Olha que delícia, que gostoso, né? Além disso, no 4º nível, ele ganha Compositor Mágico. A partir do 4º nível, você pode também trocar as magias conhecidas do bardo, como já faz com os truques. Lembra que todo nível bardo pode trocar os truques que ele conhece? Ele também pode fazer isso com as magias quando ele é um erudito arcano. E essas são as magias do erudito arcano. Nossa, tão simples. De novo, eu propositalmente fiz ela simples para o vídeo não ficar gigante. Então, essa é a subclasse do erudito arcano. Agora vamos para o glamuroso picadeiro. Os bardos do glamuroso picadeiro são bardos mímicos, acrobatas, equilibristas e performistas, capazes de realizar feitos incríveis sem nem precisar falar. Enquanto os eruditos arcanos eu inspirei em classes do bardo do livro base, o glamuroso picadeiro eu inspirei bastante no Arlequim, do lado do Brancalônia, que já tem vídeo aqui no canal, e também na nova subclasse de bardo que tem no D&D 2024. Então, o glamuroso picadeiro é um bardo que usa muito mais o corpo e as movimentações do que tocar um instrumento musical. Que é isso, coisa sobre bardo. Bardos são artistas, eles não são músicos, né? Porque todo jogo de RPG, o bardo tem que tocar uma laúde, uma harpa. Não é isso. O erudito arcano, ele é um escritor. O glamuroso picadeiro, ele é um performista. E o último... quando eu chegar lá, vocês vão ver que é a minha subclasse favorita, é a próxima. Mas o glamuroso picadeiro também é bem legal. Já no nível 3, assim que você entra no glamuroso picadeiro, você ganha a habilidade Carisma Inquebrável. Olha só isso.
você passa a usar o seu modificador de carisma ao invés do modificador de destreza em testes e no cálculo da CA, desde que não esteja utilizando nenhuma armadura pesada. Ou seja, lembra que o Bárbaro tem armadura natural, que ele não usa, se ele não estiver usando armadura, ele tem 12 de CA mais um modificador de Constituição, se não me engano. O Bardo do Glamouroso Picadeiro, ele usa carisma para se defender. Ele tem uma carisma que é inquebrável, tanto que esse é o nome da habilidade. Também no nível 3, ele teria a Inspiração Glamurosa. Ao invés da Inspiração de Bardo, agora você terá a Inspiração Glamurosa. Quem utilizar o dado de Bardo irá ganhar pontos de vida temporários iguais ao resultado do dado obtido. Por exemplo, logo no nível 3, você dá uma inspiração para alguém, e se alguém rola o D6, o resultado que ele tem um D6, além de ser útil para o teste, vai dar o mesmo ponto em vida temporária. É como se ele ganhasse uma máscara ou uma roupa bufante, entendeu? Acho isso muito bacana, muito glamuroso. Isso que é bem legal. E no terceiro ciclo, no terceiro nível, ele ganha bastante coisa, você tem o Principal. O que faz dele um pouco mago, se comparar com o Erudito Arcano, mas não ao ponto de ser um mago. É um mimetismo malabárico. No terceiro nível, você é capaz de replicar um feitiço que tenha sido utilizado, desde que você tenha ouvido as palavras, visto os movimentos e tenha acesso aos mesmos tipos de materiais, né? VSM, entendeu? A limitação de ciclo acompanha o seu nível, ou seja, a cópia permanece... além disso, a cópia permanece com você para usar de forma livre, né? Até o próximo descanso longo, tá? O número de feitiços mimetizados aumenta para 2 no 5º nível, 3 no 7º nível, 4 no 9º nível, 5 no 11º nível e, por fim, 6 no 13º nível. E continua 6 até o fim da vida do bardo. Como isso funciona? Você viu um aliado seu lançando um feitiço, você vai fazer uma mímica desse feitiço e você vai armazenar esse feitiço, você consegue reproduzir ele. Só que você tem um limite de círculo que é igual ao seu nível. Usando aquela tabelinha lá de níveis do bardo lá. Então você não consegue, por exemplo, no nível 3, pegar feitiços de terceiro círculo. Não pode. No nível 5 que você pega feitiços de terceiro círculo, entendeu? E qual que é? Para você lançar esse feitiço do mimetizado, você vai gastar a inspiração. Só que você não tem a inspiração mágica do bardo arcanista. Você tem a inspiração glamurosa. É mais ou menos assim que funciona. Você só copia o feitiço e consegue lançar. E no 6º nível, o Bardo do Glamour tem a Apresentação Cativante. No 6º nível, você pode realizar uma apresentação de atuação ou enganação, que são as perícias, que irá magicamente atrair a atenção de todos, até 36 quadrados. Se eles falharem numa salvaguarda de carisma, serão considerados encantados. Diferente de um feitiço, quem for alvejado por essa apresentação não se sente manipulado. Sabe o feitiço amigo? Que quando passa, o personagem sabe que ele foi enfeitiçado. Nesse caso, isso não acontece. Se a pessoa foi enfeitiçada pela apresentação cativante, que não é a magia, a habilidade do bardo, ele não se sente que foi manipulado. Ele só fala, cara, que apresentação legal que aquele bardo fez. É isso que acontece. E esse é o bardo da escola do picadeiro, do glamouroso picadeiro, né? Inspirado em apresentações de teatro, de circo e de... teatro, circo... tinha mais um, mas eu não lembro qual que é o outro. Em tavernas, pronto. Agora vamos pra minha favorita, que são os dançarinos afiados. Desculpa dizer, mas essa é a minha subclasse favorita do bardo. Os dançarinos afiados foi inspirado tanto no bardo da escola da esgrima, quanto na minha escola favorita, que é a escola do bardo da criação. Então, os dançarinos afiados são mestres da espada e arte, truques, trapaças e uma capacidade inigualável de vencer duelos, né? Primeiro, logo no 3º nível, você escolhe um estilo de luta, que pode ser um desses: duelismo, mestre de duas armas, ou uma criada só para bardos, que é a capa e espada, né? Que reduz a CA do alvo após cada ataque, mas não pode usar um escudo nem duas armas, entendeu? Então, se você acerta o inimigo, você vai reduzir um pouco a CA do inimigo quando você for depois que você atingir ele. Eu não coloquei nenhum valor aqui porque, de novo, isso aqui é só uma apresentação de conceito, não é algo detalhado. Isso é só para você sentir o feeling disso. Também no 3º nível você tem a Inspiração Afiada, em que você pode rolar o dado de bardo com vantagem. Ou seja, sempre que alguém for rolar um dado de bardo, da sua inspiração, ele pode rolar duas vezes o dado e pegar o melhor valor, só contar o melhor valor. Show? Logo assim, também no 3º nível, tem bastante coisa, você tem a Lâmina Dançante. Você gasta uma inspiração afiada
para enfeitiçar uma espada próxima ou que você esteja carregando, para que ela vire uma espada voadora. Tem a ficha de espada voadora, mas não quis colocar aqui. A iniciativa dela ocorre logo depois de você, mas ainda precisa de sua ação bônus para comandá-la a atacar. O número de espadas que você pode manter enfeitiçadas simultaneamente aumenta para 2 no 8º nível e 3 no 12º nível. Ou seja, um bardo dos dançarinos afiados pode ter 3 espadas enfeitiçadas ao mesmo tempo se ele for de 12º nível ou maior. Lembrando, você usa espadas de verdade para enfeitiçar. Não vai enfeitiçar sua espada favorita toda encantada, porque ela pode ser destruída. Usa umas espadas mais baratas. Esse é um bardo que eu imagino levando um monte de espada, sabe? Assim com ele. E na hora de lutar ele saca dele e de repente saem as espadas das costas e também ficam pra lutar. Você gasta coração de barda pra enfeitiçar as espadas. Gastou uma só pra enfeitiçar todas, mas o número que você consegue enfeitiçar por vez é de acordo com o nível. Floreios da lâmina, isso é no 6º nível, ou seja, até o 6º nível você não ganha mais nada, só no 6º nível você vai ganhar os floreios, que antes o bardo da espada já ganhava logo ao virar bardo da escola da espada. Aqui no Dançarino Afiado são no 6º nível que você ganha. Você tem acesso a floreios da lâmina, que podem ser executados por você ou por suas lâminas dançantes. São eles o floreio defensivo, né, que ao usar o dado de bardo para causar dano extra, ganha a mesma quantidade deste dado em CA até o seu próximo turno. O floreio móvel, ao usar o dado de bardo para causar dano extra, também empurra o alvo um quadrado de distância, né? Além de mais um quadrado a cada 3 números do dado. Se você tirar 6, o inimigo é empurrado 3 quadrados para trás, entendeu? E você pode gastar a sua reação e se mover até ficar adjacente do alvo de novo. Tipo, você empurra o cara e já cola nele de novo se você gastar a sua reação. E por fim, o floreio cortante. Ao usar o seu dado de bardo para causar dano extra, você pode aplicar o mesmo dano em todos os adversários que estejam até um quadrado de você. É o dano do dado de bardo, não o dano que você causou no alvo, entendeu? Por exemplo, eu ataquei um cara, aí eu rolei o dado de inspiração, vamos lá. 6º nível já é o D8, se eu não me engano. 6º nível já aumentou pro D8. Então, pra ter certeza que sim, no 6º nível já é o D8. Então eu rolo o D8 pra causar dano. O mesmo dano que eu dou nesse alvo, eu vou dar em todos os inimigos que estiverem perto de mim ou da minha espada dançante que estava usando esse floreio. Né? Basicamente todo um corte em área. E esses foram os bardos. Esses foram os bardos se eu tivesse escrito D&D. Eles seriam dessa forma. São 3 escolas muito boas. Bardo não é mais uma classe puramente mágica no seu escrito arcano. Ele é uma classe de suporte e que tem como foco a interação social, principalmente. E eu esqueci de colocar algumas habilidades que envolvem interação social, deveria ter posto, admito isso. Essa foi algo que eu fiz mais por empolgação do que as outras classes, que eu tive a ideia inteira na cabeça. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se querem mais vídeos como esse, nessa série, deixe nos comentários. Os comentários são de vocês. Eu tô aqui apenas para servi-los. Afinal, eu sou só um bardo e a minha canção é a sua inspiração. Nossa, ficou bonito isso aqui, hein? Vai, deixa seu like aí, seu comentário e até a próxima. Falou!